O Jardim Tropical Monte Palace ocupa uma área de quase 7 hectares e localiza-se entre os 470 e os 560 metros de altitude. Tem uma extraordinária riqueza florística e mais de 2 séculos de história. E essa história começou em 1773, quando Charles Murray, cônsul da Inglaterra, iniciou a edificação da Quinta do Belmonte, num terreno que pertencera durante mais de 2 séculos aos jesuítas. Nos finais do século XVIII, a Quinta do Belmonte foi adquirida pelo coronel Luís Vicente Carvalhal Esmeraldo. Após a sua morte, em 1803, a quinta foi dividida em 2 partes. A parte norte foi herdada pela sua mãe, a parte sul ficou para a sua viúva. E foi essa parte sul que, em maio de 1805, foi vendida à firma Phelps e Companhia e passou a designar-se por Quinta do Prazer. A Quinta do Prazer passou por vários donos e em 1897 foi adquirida por Alfredo Guilherme Rodrigues. Esse comerciante madeirense fez uma viagem à Alemanha em 1900 e ficou impressionado com os castelos do Reno. E a arquitetura desses castelos influenciou na construção do novo palácio. Em 1904, abriu ao público o Hotel Monte Palace, que funcionou até 1944. Após o encerramento do hotel, o edifício e os jardins entraram num longo processo de degradação. Em 1987, o comendador José Berardo adquiriu a Quinta Monte Palace e em 1988 instituiu a Fundação Berardo, para quem transferiu a posse da Quinta. Desde então, os jardins passaram por um processo de recuperação e de enriquecimento. Foram erradicadas as árvores invasoras, os eucaliptos e as acácias, e foram mantidas espécies notáveis da flora madeirense, como por exemplo este tilo monumental, o mais além o extraordinário barbusano, o aqui abaixo o raríssimo mocamo. Foram igualmente mantidas árvores exóticas, como são os casos da magnólia e da sequoia da América do Norte, das faias europeias e dos vistosos rododendros dos Himalaias. No dia 5 de outubro de 1991, a Quinta abriu ao público, mas com a nova designação de Jardim Tropical Monte Palace. E nesta parte, mais a leste, foi recriado um espaço dedicado exclusivamente à flora da Madeira. Numa área de cerca de 5.000 metros quadrados, foram plantadas árvores, arbustos e herbáceas, de forma a reconstruir aquela que era a floresta existente no monte quando chegaram os primeiros povoadores. Passados 17 anos, reparem no aspecto luxuriante desta pequena floresta madeirense. Contrastando com a naturalidade da área dedicada à flora da Madeira, o Jardim Oriental surge aos olhos do visitante como algo de exótico. Os jardins orientais, que encontram a inspiração no budismo, refletem um modo especial de relacionamento do homem com a natureza, praticamente impossível de recriar com fidelidade
no Ocidente. No entanto, nesta evocação encontramos alguns dos seus elementos simbólicos. Uma das joias deste jardim é esta extraordinária coleção de encefalartos. Os encefalartos, à primeira vista, parecem pequenas palmeiras, mas nada de mais errado. Os encefalartos pertencem à família das zamiáceas, à ordem das cicadales. São verdadeiros fósseis vivos. Os seus antepassados foram contemporâneos dos dinossauros. Os encefalartos, originários da África do Sul e da África Oriental, são seres dioicos, isto é, há plantas masculinas e plantas femininas. Mas como são gimnospérmicas, as plantas masculinas e as plantas femininas produzem cones. Simplesmente, os cones masculinos são mais estreitos, os cones femininos têm um maior diâmetro. Na altura da polinização, os cones masculinos libertam um certo odor ou aumentam a temperatura para atrair os insectos. Aqui, como não existem esses insectos, a polinização tem de ser feita pelo homem, mas com muita atenção para não haver engano nas espécies e para não surgirem híbridos indesejáveis. Este rododendro é um dos muitos que podemos apreciar neste sector ocidental do jardim, repartindo o espaço com as azáleas e com as urzes. Mas por aqui também são frequentes os fetos arbóreos. São 4 espécies, todas elas originárias da Austrália. Mais abaixo aparecem as palmeiras. E a palmeira mais espetacular é, sem dúvida, um exemplar multicaule de tamareira, importado do Egito. As oliveiras também estão por cá. E as maiores, as monumentais, vieram do Alqueva e calcula-se que tenham 2000 anos de vida. Nesta quinta, para além da extraordinária riqueza florística, há muitos outros motivos de interesse. E um deles são estes extraordinários peixes-koi, da família das carpas, naturais da China. São belíssimos pela sua cor, são calmos, transmitem-nos paz. Do outro lado, no Lago Maior, são os cisnes que atraem a atenção dos visitantes. E os pavões vagueiam pela quinta, ostentando a sua beleza. Esta janela de pedra granítica e de estilo manuelino data do século XVI. Do mesmo século, podemos observar um notável retábulo renascentista representando a Natividade e construído com calcário de Ançã. Muito mais recentes são as estátuas espalhadas pelo jardim. Umas são de escultores europeus, outras são de mestres africanos. Todos têm a sua cruz. É o sugestivo título
deste painel de azulejos, datado do terceiro quartel do século XIX, produzido em Lisboa e da autoria de Luís António Ferreira. Integra uma extraordinária coleção de painéis de azulejos dos séculos XVI a XX de produção portuguesa que podemos observar ao longo das alamedas deste jardim. Para alguns especialistas, esta é uma das maiores coleções de azulejos existentes em Portugal. A 30 de junho de 2004, abriu ao público o Museu Monte Palace, que ostenta duas exposições permanentes. A exposição Paixão Africana integra uma grande coleção de esculturas de pedra do Zimbábue, da autoria de escultores de Tanganyika e datada dos anos 60 do século XX. Alguns desses escultores são hoje nomes de vulto na cena artística internacional. A exposição Segredos da Mãe Natureza é constituída por uma impressionante coleção de troncos petrificados, gemas e minerais adquiridos em locais tão distantes como o Brasil, Portugal, África do Sul, Zâmbia, Peru, Argentina e a América do Norte. A visita a esta exposição é uma excelente maneira de concluir o percurso neste jardim com elevado interesse para os amantes das artes e das ciências da natureza. Integrado nas comemorações dos 500 anos da cidade do Funchal. Uma produção Edicard para a RTP Madeira.